Adonai, 17º dia desses nossos 30 dias de mãos levantadas. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Curta o canal, compartilhe aí esse link com pelo menos umas 10 pessoas, porque a gente vai ficar aqui até o dia 30 de agosto, sempre compartilhando algo com vocês. Entrando aí, Agape Missão, mais uma galerinha subindo, né? Que Deus abençoe. Como eu disse, só entro quando dá. Entre a meia-noite de um dia e a meia-noite de outro, a gente vai estar sempre entrando. Mas a gente vai sempre vendo aqui, coadunando com aquilo que é o nosso tempo. Hoje deu de tarde. Então, gente, vai aí, ó, compartilhando, que é importante pra gente alcançar aí pessoas e que sejam abençoadas a partir dessa live que a gente está fazendo. Bom, já passamos do meio. Dia 17 de 30. Que Deus nos abençoe nesse período extraordinário. O texto de hoje está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, que fala o seguinte: não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética. Eu gosto dessa versão. Por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Algo que a gente tem que entender: os dons que recebemos para cumprir o nosso propósito não são mérito e conquista. Pegue isso. Mas sim privilégio e dever. E se você não está usando, o seu dom está sendo desperdiçado em sua vida. Por que isso é importante? Eu creio que todos nós nascemos com um dom. Todos nós nascemos com uma vocação, né? Você já deve ter ouvido falar de testes vocacionais. Essa palavra vocacional veio de um termo em latim chamado vocare. E é exatamente isso que todos nós temos. Todos nós temos um vocare. Todos nós temos uma vocação. Todos nós temos algo que nasce conosco e que nós precisamos realizar, concretizar. Como eu gosto de ficar aqui com vocês numa devocional, aqui não é nenhuma pregação, nem um estudo muito amplo, mas tem alguns textos, principalmente no Antigo Testamento, que fala que Deus nos formou na eternidade. Isaías fala um pouco sobre isso, alguns outros textos também, de que nós temos que compreender que quando nós chegamos nessa terra, já há um plano que foi traçado para que nós pudéssemos cumprir. Rodrigo, como assim? Você tem que entender que seu nascimento não é aleatório. Existe um propósito, existe algo que aguarda você. No Novo Testamento fala, se não me engano, o apóstolo Paulo fala de que toda a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Eu gosto muito dessa palavra no grego, que nós traduzimos no português para anseio, que é desejo ardente. Ou seja, no grego é como se tivesse escrito o seguinte: toda a criação tem um desejo ardente pela manifestação dos filhos de Deus. E por que toda a criação tem um desejo ardente pela manifestação? Porque muitos nascem, muitos estão caminhando aí nessa terra, mas não estão cumprindo o seu propósito, não estão cumprindo o seu vocário, aquilo que eles nasceram para realizar, aquilo que eles nasceram para viver. Para poder ficar bíblico, eu poderia estar dando alguns outros exemplos aqui, mas eu gosto muito de ficar dentro da Bíblia com os exemplos, né? Ainda que a gente não vá recorrer a todos os textos aqui agora, mas pelo menos os exemplos você vai estar tendo dentro desse panorama bíblico. Você vai se lembrar sobre Sansão. Sansão tem uma coisa muito interessante. A palavra de Deus declara que Sansão, ele tinha um propósito. Qual era o propósito de Sansão? Matar filisteu. Rodrigo, que é isso? É sério, se você for ver o propósito de vida de Sansão, ele era um nazireu. E Deus levantou ele para livrar o povo de Israel da opressão dos filisteus. Simples. Era essa a razão de vida de Sansão. Então ele tinha que eliminar os filisteus da face da terra.
O que acontece? O irmão faz diferente. Inclusive se relaciona com uma delas, Dalila. Com uma dessas mulheres do povo do filisteu, né? Dalila. E é interessante que Deus deu para ele um dom. Qual era o dom de Sansão? Sansão teve um dos dons que a Bíblia registra só nele, mas a história registra algumas outras vezes pessoas que tiveram o dom da força do Espírito. O que é isso? O Espírito Santo se apossou de Sansão e conferiu a ele força sobre-humana. Ele tinha uma força corporal que não correspondia à sua humanidade. Isso é dom. Apesar de na Bíblia só aparecer em Sansão, nós temos vários relatos ao longo da história, né, que falam de homens e mulheres que em algumas situações Deus deu a ele um dom, não foi por toda a vida, mas em alguns momentos específicos, que essas pessoas tiveram forças assim extraordinárias. Não estou falando de nada de que a medicina, a bioquímica consegue explicar não, tá, gente? Porque, por exemplo, a gente já viu o caso, por exemplo, de uma mãe que vê um filho debaixo de um carro e consegue levantar um carro. Isso daí não é dom do espírito, isso daí é adrenalina. A mulher tá, meu Deus, meu filho! A mulher faz um negócio que ela achava que não era capaz de fazer, mas o corpo humano é capaz de fazer. Você sabe aí que tem seres humanos. Voltou? Voltou. Que eu tô aqui de tarde falando no telefone, então de vez em quando alguém me liga, vai acontecer isso. Você sabe que tem casos de seres humanos, por exemplo, que levantam aí 200 quilos, 300 quilos. Eu vi um caso de um rapaz, halterofilista, né? Agora eles chamam de bodybuilding, né? O cara conseguiu levantar meia tonelada, filhão. É muito peso, filho. Ser humano, mas o quê? Treino, não tô falando disso. Isso daí é treino, isso daí são coisas naturais que você consegue. Tô falando de algo sobrenatural. A igreja, a história da igreja mostra alguns casos de pessoas que conseguiram fazer feitos extraordinários, né? De levantar coisas, segurar coisas de maneira extraordinária. A Bíblia fala sobre Sansão. Isso era o dom de Sansão. Mas por que o dom foi derramado sobre Sansão? Porque ele tinha um propósito, matar filisteu, para poder livrar o povo de Israel. Sansão não só não faz isso, como se alia ao inimigo. Quem vai cumprir o propósito de Sansão? Davi. Eu desafio você que é crente, eu sei que tem muita gente que não é crente que entra aqui no meu perfil no Instagram, mas se você é crente, ou se você não é crente e é curioso pela Bíblia, eu vou dar para você um desafio. Tenta achar o nome do povo filisteu depois de Davi. Davi, rei Davi. Por quê? Aquilo que era para Sansão ter feito e não fez, Davi fez. Ele eliminou os filisteus da face da terra. Você não vai ver mais, depois de Davi, falar qualquer menção do povo filisteu. Por quê? Davi aniquilou esse povo da face da terra, que era algo que era para Sansão ter feito. E Sansão desperdiçou o dom. Agora, olha que interessante. A Bíblia declara, você conhece a história, né? Já viu o filme, já viu o desenho, já viu pregação, né? Minha ideia aqui não é ficar contando essas histórias, mas falar sobre essa questão do seu ministério e principalmente da questão do que foi derramado sobre a sua vida. Sansão, então, não cumpre o seu propósito em vida. Ele não cumpre o seu propósito. Mas a Bíblia declara que ele foi colocado no templo de Dagon, onde existiam ali, né, grupamentos das delegações filisteias. E o que Sansão não conseguiu fazer em vida, ele conseguiu fazer na morte. Já cego, né? Não preciso contar aqui a história de Sansão. Coloca as mãos ali nas colunas e afasta. E a Bíblia declara que Sansão mata mais filisteus na sua morte do que em toda a sua vida. Olha só, alguém que precisou morrer para poder chegar perto daquilo que é o seu propósito. Porque ele não cumpriu o propósito. Mas ele conseguiu chegar mais perto na sua morte do que na sua vida. Culpa de Deus? Não, culpa de Sansão. As escolhas eram dele. Tem muita gente que nasce com dom e está desperdiçando dons. E é interessante porque dom você não perde, sabia? Dom é seu. Você pode negligenciar o dom.
Como assim, Rodrigo? Por exemplo, alguém pode ter o dom de cantar, tem uma bela voz, nunca estudou em escola de música, nem nada, mas tem uma bela voz. E Deus deu essa voz para quê? Para adorar ao nome dele. E aí a pessoa passou por uma desilusão, aconteceu alguma coisa, né? Enfim, algo aconteceu e essa pessoa não usa mais o dom para ministrar na igreja, por exemplo, em eventos evangelísticos. E aí começa a tocar no mundo. Abre um grupo de pagode, vai pra night e começa. Ela deixou de ter o dom de cantar? Ela tem. E o dom é usado, porque as pessoas ouvem ela cantando e gostam, mas ela está desperdiçando o dom. Se você for ver os grandes cantores norte-americanos, eu não vou falar que todos, mas uma grande maioria deles vieram da igreja. Beyoncé cantava em coral. Eu me lembro de Janis Joplin, também cantava e ministrava em corais infantis. Elvis Presley, também, inclusive, Elvis Presley tem grandes louvores cantados por ele, né? Aquela dança que ele fazia era uma mistura de cultos pentecostais que ele começou a fazer com estilo gospel, né? Enfim, né? Michael Jackson veio disso, depois foi para outras bandas, né? Mas ele começou dentro também da religião protestante. Whitney Houston, né? Bom, a mulher era líder de coral, meu irmão. Me ajuda aí. Eu poderia falar de tantos e tantos outros, né? Maria Mendonça, que morreu, né? A cantora, para não ficar só em cantor norte-americano. Maria Mendonça, sabe? Da Assembleia de Deus. Dinho, do Mamonas Assassinas, também filho da Assembleia de Deus, desviado, sabe? Olha que interessante como grandes nomes da música, falei mundial e falei daqui do Brasil, que vieram da igreja. Aí você fala, Rodrigo, então essas pessoas tinham um dom, mas por que Deus permitiu? Porque dom nasce com a pessoa. Pode também ser adquirido, mas ele nasce. E se você não usar da maneira adequada, ele vai permanecer. Você vai usar ele do jeito errado, mas ele vai ficar contigo. Pessoas, por exemplo, que têm o dom da palavra, sabem argumentar muito bem. Eu não tenho isso, eu não tenho o dom da palavra. O que eu uso hoje são técnicas. Eu estudei para isso, estudei oratória, estudei uma série de coisas para poder saber falar. Mas eu não nasci com isso, eu adquiri isso. É algo que a gente tem que compreender, de que muitas vezes Deus nos deu algo e nós não utilizamos. Por quê? Não encontramos nosso propósito. Não encontramos. Porque Deus nos revelou? Não, porque a gente foge dele. É igual Jonas. Deus falou assim, vai para Nínive. Ele fala, não, eu vou para Tarso. Foi para outro lugar. Por quê? Aí é que tá o negócio. Você já teve aquela sensação de acordar um dia e falar o seguinte, o que eu estou fazendo na minha vida? Você já teve essa sensação? Interessante, né? Você fala, caramba, você já está aí com seus 20, 30, 40, alguns 50, 60 anos, e você acorda de manhã e às vezes fala assim, caramba, o que eu estou fazendo na minha vida? Se você trabalha, você fala, caramba, por que eu estou indo trabalhar? Por que eu estou indo para esse lugar? Se você às vezes está passando por um momento assim, você acorda e fala, caramba, por que eu estou fazendo isso? Como se alguma coisa não estivesse encaixada, sabe? Como se alguma coisa não estivesse legal. Por quê? É o seu propósito. São pessoas que estão vivas, tem algo queimando dentro dela, mas ela não consegue botar isso para fora e aquilo fica queimando. Rodrigo, eu sinto isso, o que eu faço? Eu sempre falo, você tem que estar em Deus. Ponto. Não vem de churumela comigo, não. Você, não, porque eu posso descobrir meu dom sozinho. Não vai. Não descobre. Não consegue. Ou tem a ilusão de ter descoberto, quando na verdade não descobriu. Porque tudo que nós nascemos, os dons que estão em nós, que nascem conosco, é para serem utilizados para a glória de Deus. E se você faz isso fora da presença de Deus, isso te frustra. É igual um cantor. O cara pode ganhar milhões. Esse dia mesmo, eu estava vendo um cara, eu achei muito interessante. Qual que é o dom dele? Carisma. Que é isso, Rodrigo? Carisma é dom? É.
Tem gente que você chega perto e fala assim, cara, gosto de você, e começa a falar as coisas com você, te chama para fazer as coisas. Isso é um dom, Deus te dá, isso é graça de Deus. E aí o cara é desviado. E quando esse camarada desviou, ele começou a fazer isso com o quê? Com vendas. Porque o carisma dele, ele utilizava para poder vender produtos e serviços. Começou a ganhar muito dinheiro, óbvio. É um dom, é um talento que ele tem. Aliás, talento não, dom. Talento você desenvolve. Vamos lá. É um dom que ele tem. Ganhou muito dinheiro, mas vivi feliz. Quando de manhã eu falei, caramba, hoje já viajei pelo mundo inteiro, já fiz um monte de coisa, mas parece que está faltando alguma coisa. O que é esse alguma coisa está faltando? Propósito. Cumprir aquilo que ele nasceu para poder fazer, que ele não faz. O que tem de gente por aí assim, meu irmão? O que tem de gente por aí assim? Um dos caras, eu gosto sempre de estudar a vida das pessoas que foram os melhores na sua área. O cara que foi o melhor jardineiro. Que isso, Rodrigo? Tem. O cara que é considerado o melhor jardineiro. O cara que é a maior modelo do mundo. O cara que é o maior engenheiro do mundo. O cara que é o maior cantor, o maior empresário. Enfim, o cara que é considerado o maior da área dele. Eu gosto de estudar esses caras. Como, por exemplo, um cara que eu tenho lido bastante nesses últimos 2 anos é sobre Warren Buffett. Olha isso. Warren Buffett hoje não é mais o homem mais rico do mundo. Tem gente que é muito mais rica com ele, mas ele já foi considerado o homem mais rico do mundo e é considerado o maior investidor de Wall Street, né, e do mundo, né, que conseguiu fazer uma fortuna extraordinária, do zero até bilhões, né? Enfim, né, só para dar um exemplo para vocês. E aí, eu acho interessante ver essas pessoas. Um dia eu estava vendo sobre a vida do Michael Jackson. Michael Jackson foi considerado o rei do pop, o maior dos maiores, né? Até hoje, se eu não me engano, ninguém conseguiu superar o número de Grammys em um único álbum. Porque teve gente que já ganhou mais Grammys, óbvio, que o Michael Jackson, né? Mas por o mesmo álbum, não. Né? Michael Jackson morreu, óbvio, ele não vai ganhar mais Grammy. Então tem gente que viveu mais que o Michael Jackson, ao longo da carreira, ganhou mais Grammys que o Michael Jackson hoje, óbvio. Mas em um único álbum, se eu não me engano, foi o... Confundi se foi o Bad ou Thriller. Acho que foi o Thriller, né? Que ele ganhou, se eu não me engano, 6 ou 7 prêmios em um único álbum. Tô falando ao longo de carreira, lançou um álbum, ganhou um Grammy, depois ganhou outro Grammy, depois... Não, em um único álbum, ninguém ainda... Tanto é que ele tá no Guinness Book com relação a isso. Aí você pensa, caramba, o cara é o melhor do mundo, o cara não podia sair na rua, porque as pessoas reconheciam. Michael Jackson não podia ir em nenhum lugar do mundo. Se o cara fosse pro Japão, reconheciam ele. Se o cara viesse pro Brasil, reconheciam ele. Se o cara fosse lá pra Inglaterra, reconheciam. Não tinha lugar no mundo que o Michael Jackson poderia estar andando sem ser reconhecido. Você pensa, pô, esse cara é top, feliz demais. Não é nada. Frustrado. Depois, não sei se você já viu, né? Ele tinha vitiligo, né? Então ele nasceu negro, igual eu. E depois descoloriu a pele, porque ele preferiu descolorir a pele, se tornar branco, por causa da questão do vitiligo. Ele acelerou o processo. O camarada fez um monte de coisa louca para tentar cobrir um vazio. Por quê? Se afastou de Deus. Mãe crente, sabe? Ele também chegou a frequentar a igreja, chegou a cantar. De repente, o pai dele, Joe Jackson, levou ele para um outro caminho e pronto, já era. Desviou. Olha que interessante, o cara começa bem, começa adorando, Eu gosto de um outro camarada, o pai do soul, como é que é o nome dele? James Brown, James Brown. Gosto muito dele, tem filme, né, com aquele cara que morreu, Chadwick Boseman, né, interpretou James Brown em um filme. Onde que esse cara nasce? Numa igreja pentecostal. O estilo que ele faz, né, tudo que ele trabalha, era a questão das manifestações do Espírito Santo nos cultos que aconteciam na época. Aí você vai ver esse camarada, ele foi considerado o pai do soul, mas poderia ser muito maior do que foi, mas não foi por quê? Começou com bebedice, começou a se envolver com outras coisas e se afastou, deixou de cumprir princípios que levaram ele a alcançar a fama. O que me deixa mais doido é isso. Os caras começam, por exemplo, dentro de uma igreja, como aconteceu com Beyoncé, como aconteceu com Marília Mendonça, já falecida, e tantos outros. Os caras começam direitinho, começam dentro da igreja, começam servindo a Deus, de repente, vai para o outro lado, desperdiça um dom. Vão para um caminho que Deus não chamou eles. Entenda,
Os dons que você recebeu é para cumprir um propósito. Se você não cumpre, você fica frustrado. Você fica com esse pensamento, o que eu estou fazendo da minha vida? Você não sabe porque você não está cumprindo. É isso que você tem que entender. Geralmente eu não estou deixando as lives salvas não, mas essa live aqui eu vou deixar salva aqui. Essa daqui eu acho importante. Você tem que entender seu propósito, cara. Você não é filho de chocadeira, meu irmão. Você não é filho de chocadeira, sister. Gosto sempre de falar isso. My brother, my sister. Você não é filho de chocadeira, você nasceu para cumprir algo grandioso, filhão, filhona. Mas muitas vezes a gente passa a nossa vida inteira sem saber esse negócio. Aí entra aqui o que Paulo fala para Timóteo, assim, ó, não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Ou seja, ó, Timóteo, você tem que entender que quando você foi levantado, teve gente que orou por você, teve profecia liberada sobre a sua vida. Não desperdiça esse negócio não, filho. E o que mais tem hoje é gente que desperdiça aquilo que Deus já colocou. Uau! Como pode, cara? Eu fico doido com isso. Gente talentosa, gente extraordinária, sabe? Gente que tem uma capacidade. Eu fico vendo pessoas, às vezes, que a gente fala, ah, poxa, fulano, como é que é o termo que o pessoal usa? Fulano tem potencial. Ou palavra ruim. Potencial, quando você fala, ah, fulano tem potencial, é porque você sabe que a pessoa pode mais, mas ela não dá mais. Aí você fala, fulano tem potencial. Por quê? Você sabe que essa pessoa pode muito mais do que ela faz hoje, mas não faz. Aí você fala, tem potencial. E o que mais tem hoje é gente com potencial desperdiçado. Porque tem algo queimando dentro dela e ela não consegue botar isso para fora. Ou às vezes coloca do jeito errado, no ambiente errado, fora da sua missão, fora daquilo que é o seu vocare, fora daquilo que é a sua vocação. Tome muito cuidado com isso. Rodrigo, eu quero descobrir qual é a minha vocação. Vou estar falando com vocês aqui. Essa segunda quinzena, né? Nós ficamos 15 dias falando sobre família, né? Falando sobre questão de chamada. Agora, esses próximos 15 dias, eu quero falar com vocês sobre ministério. Se você ainda não viu o vídeo de ontem, que foi o vídeo 16, né? O 16º vídeo, assista. Falo bastante sobre essa questão, mas você tem que entender isso, cara. Se você sair desse vídeo hoje entendendo que a sua vida não é à toa, se você sair desse vídeo entendendo que você tem um propósito, pronto, já fico feliz, sabe? Já fico aliviado de saber, não, eu tenho, qual que é? Não sei, mas eu sei que tenho. Você pode não saber ainda, você pode não ter a clareza total, mas você tem algo dentro de você que queima e que vai explodir, que vai incendiar a vida de outras pessoas. Beleza? Essa live aqui eu vou deixar salva. É nossa 17ª live. Eu vou deixar aqui salva. Geralmente eu não estou deixando as lives salvas, estou deixando lá no nosso canal do YouTube, mas eu vou deixar essa aqui. Vou deixar salvo para que você possa assistir aqui no Instagram, ver, rever, falar, caramba, qual que é o meu propósito? Amanhã eu vou falar. Amanhã eu vou falar para que você possa descobrir como que você descobre aí o seu propósito. Todo mundo tem, todo mundo, ninguém nasce à toa. Eu falei ontem sobre o testemunho de Joyce Meyer. Não vou repetir aqui porque já estamos terminando aqui o nosso período aqui. Mas assista o de ontem, o 16º. Né, que começou essa segunda quinzena, a nossa etapa ministerial. Se você não assistiu o de ontem, assista, tá no YouTube, tá? Não tá aqui no Instagram não. Vale muito a pena. E aí, esse daqui que eu vou deixar salvo aqui no Instagram, você vai começar a clarear mais algumas coisas. De que, cara, eu não sou um erro. Eu não nasci por acaso, a camisinha estourou, ou foi uma gravidez indesejada. Não. As circunstâncias podem não ter sido controladas, mas o seu nascimento foi planejado. Na eternidade, Deus já te preparou para cumprir um propósito extraordinário. Acredita nesse negócio. Você não é fruto do acaso. Entenda esse negócio. Que existe algo maior e é tão grande que o diabo tenta impedir você de entender esse negócio.
de você mergulhar nesse negócio. Porque se você tiver a plena consciência de quem você é e do porquê você nasceu para fazer, você é uma bomba atômica, filho. Você é uma bomba atômica. É por isso que muitas vezes há um ataque tão direto à sua identidade, como nós vemos hoje, né? A criança nasce e você não pode falar se é homem ou se é mulher. Isso é interessante porque quando você é atacado na sua identidade, se você não sabe de onde você veio, você não sabe para onde você vai. Você só pode ir em frente quando você sabe de onde é a sua origem. É algo que eu vou falar com vocês amanhã. Isso é algo que você precisa entender. Muitas pessoas não conseguem vislumbrar o futuro porque não sabem de onde vieram, do seu passado. E quando eu falo que não sabem, alguns é literal, não sabem mesmo, pai, mãe e tal. Outros ignoram. Não querem abraçar a sua herança, a sua identidade cultural. Algo que eu vou falar com vocês aqui também, que você precisa entender. Deus nos abraça na nossa cultura. Deus não quer que todo mundo seja igual, robozinho, cabelinho cortadinho do mesmo jeito, com a mesma pele. Não, não, não. A Bíblia declara que toda tribo, língua e raça, ali fala de ethos, povos, etnias, culturas diferentes. Porque você pode ter seu estilo, sua cultura, a sua forma de se expressar, mas só há uma única forma de crer. Vou falar mais sobre isso amanhã. Esteja comigo amanhã, 18º dia vai ser top. Ó, vou deixar salvo aqui no Instagram, mas vou fazer o upload lá no YouTube para não quebrar a sequência. Todos os dias, até o dia 30 estamos aqui. Se você tem algum pedido de oração, que já está faltando 3 minutinhos para me terminar aqui. Mas se você tem algum pedido de oração, escreva aí seu pedido. Você tem aí 1 minuto. Vou te dar mais do que isso não. 1 minuto para você escrever aí seu pedido de oração, né? E lembrando, se você está assistindo essa gravação, né, que você às vezes não está ao vivo aqui, igual o tal Valdinei Panjota. Pastor Valdinei, direto de Belém, olha só. Silvana, um abraço. Matheus Augusto, Wallace. Ih, rapaz, que nome é esse aqui? Polidoro? É Polidoro? Polidoro Caroline. Ih, rapaz, o negócio é chique. Maristela, enfim, tem uma galera aqui que tá junto com a gente, que dezenas de pessoas aqui, junto de tarde, hein? Tá aqui no meu relógio, tá 20 para as 4, né? Entramos hoje 15h15, né? 3h15 da tarde, 15h15 hoje, porque foi o horário que deu. De noite tem um monte de coisa para fazer, tem aula da FATEF, tem um monte de coisa. Então agora de manhã já teve reunião, teve almoço de negócio. Então agora foi a brechinha que teve aqui. Vamos lá, orações. Oração pela minha vida espiritual, Luci Dantas. Deixa eu ver aqui. Rapaz, é Polidoro mesmo, Caroline. Acho que é Caroline Polidoro, né? Deve ter invertido ali o nome. Oração pela minha vida espiritual. Pode deixar, em nome de Jesus. Ó, gente, tô vendo que tem uma galera aqui que tá aqui que não me segue, hein? Eu conheço os meus seguidores. A galera que dá o nome aqui, eu vejo aqui que conheço meus seguidores. Então, se você ainda não segue, siga a gente aí, Rodrigo Matias 7. Silvana, oração para o meu propósito. Nome de Jesus, Silvana. Silvana Brás. Márcia Brum, oração pela minha família, em nome de Jesus, Márcia. Que Deus abençoe aí. Márcia que já é vovó, né? Vovó, é isso aí, já é vovó. Que Deus abençoe aí toda a sua família. 1ª, 2ª geração também, em nome de Jesus. Deus te abençoe, minha amiga Márcia Brum. Gente, já deu 1 minutinho aqui, quero orar por vocês. Lembrando, todos os dias, até o dia 30 de agosto, estou aqui no meu perfil do Instagram, Rodrigo Matias 7, em algum horário do dia. Não tem horário certo. Então siga aí, acione o sininho, porque aí quando a gente fizer uma live ou subir um vídeo, você é notificado na hora. Lembrando que essa de hoje eu vou deixar aqui gravada no meu Instagram, mas as outras, o primeiro dia e os outros dias, eu estou deixando sempre lá no YouTube, tá bom? Então você pode estar conferindo. Rodrigo, não sei onde está. Aí na minha bio do Rodrigo Matias 7 tem um link com todas as minhas redes sociais. Clica lá, você vai ver o YouTube, pum, clica lá e tem a nossa playlist 30 dias de mãos levantadas. Márcia,
Saudades, obrigado. Meu marido não tem mais nenhum linfócito no corpo. Ô, glória! Ah, bênção! Foi curada aí em nome de Jesus. Ah, fico feliz por isso. Deus é bom. Deixa eu orar por vocês. Já estourei meu tempo aqui. Gosto de ficar no máximo meia hora com vocês. Mas é bom, é bom. Essa de hoje eu vou deixar aqui gravada para que Deus continue abençoando outras vidas. Compartilhe o link, que vai ser benção. Deixa eu olhar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar graça sobre a vida de pessoas aqui. Pessoas que estão pedindo para o seu propósito, por cura, pela família, por suas casas. Em nome de Jesus, Deus. Que o Senhor possa derramar da tua bênção. Que o Senhor possa derramar da tua graça. Que o Senhor possa derramar do teu poder. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor visite cada casa. Estamos aqui agora, meu Pai, faltando 15 minutos para as 4 horas da tarde. Ah, Deus, em nome de Jesus, que se abra um portal de cura sobre a vida dos teus filhos. Que em nome de Jesus, o Senhor visite cada um, aonde quer que eles estejam, meu Pai. Seja em casa, no trabalho, seja num translado de um ambiente para outro. Que o Senhor possa derramar da tua graça. Que o Senhor possa derramar da tua bênção. Que o Senhor possa derramar do teu poder. Eu os abençoo para que eles possam encontrar o seu propósito. Ah, meu Deus, no que depender de mim, eu vou queimar a minha vida para que pessoas possam conhecer o propósito de cada uma delas. Eu vou queimar a minha vida para que cada um saiba por que nasceu nessa terra, assim como eu descobri, meu Pai, essa é a minha razão. Que o Senhor possa continuar derramando o teu poder, da tua graça sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Até amanhã, siga aí, Rodrigo Matias 7, em nome de Jesus. Deus abençoe, gente. Paz!